Bolsonaro, 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 milícia, milícia, Bolsonaro, miliciano. Parece que é só isso que Marcelo Freixo, pré-candidato a governador do Rio de Janeiro, pensa. Só que ele é candidato a governador do Rio de Janeiro e não a presidente da República. Bolsonaro é candidato à reeleição a presidente. Será que Freixo não sabe disso? Será que Freixo acha que ele vai competir com Bolsonaro? Não, ele vai concorrer com Cláudio Castro e outros. Se quer ser governador, Freixo tem que tratar de temas do Rio de Janeiro. E é sobre isso que eu, Quintino Gomes Freire, editor-chefe do Diário do Rio, quero tratar no Papo com Quintino de hoje. Marcelo Freixo tem feito algumas coisas direitinho. Ele deixou o PSOL, que é um partido muito radical, não aceita aliança, foi para o PSB, que é chamado de Centro Democrático, seja lá o que isso significa, o que permite alianças, seja com o PSD do Gilberto Kassab, seja com o PT de Lula, e permite então que ele tenha uma capilaridade, uma chance maior de ser eleito governador do Rio de Janeiro, né? Chance nenhuma que ele teria com o pessoal, fazendo o que aconteceu em 2016, quando ele é candidato contra o Crivella e consegue perder contra o Crivella. Na verdade, ele era o único candidato entre todos ali que poderiam ir para o segundo turno que perderia para Crivella e viu que deixou o Rio de Janeiro durante 4 anos. Agora, Marcelo Freixo, como disse Mário Marques, tenta fazer uma versão Marcelinho Paz e Amor, como foi o Lula, Lulinha Paz e Amor, que acabou elegendo Lula. Quem sabe Marcelo Freixo vai procurar entre os empresários um vice e faça uma carta aos cariocas. Mas de nada disso adiantará se ele não mudar um pouco o seu jeito e se ele não começar a fazer propostas para o Rio de Janeiro. Coisa que ele não tem feito nas entrevistas recentes que ele tem dado a vários veículos. E sim, eu tenho visto todos. Nestas entrevistas, Marcelo Freixo tem sido meio que monotemático. Ele só trata de Bolsonaro. Trata que Bolsonaro é um perigo à democracia, trata que Bolsonaro é um genocida, trata que Bolsonaro é miliciano e só isso. Se Marcelo Freixo, candidato a senador, talvez fosse uma boa estratégia, combater o bolsonarismo, etc. Se ele fosse candidato a presidente, muito melhor, ele seria o anti-Bolsonaro. Só que Bolsonaro não é candidato a governador. Inclusive, eu digo mais, o Cláudio Castro não é um bolsonarista raiz. O Cláudio Castro é bolsonarista porque Bolsonaro é presidente, como muitos prefeitos são do partido agora do Cláudio Castro porque ele é governador. É um casamento de ocasião, tá? É diferente, por exemplo, vamos pegar de alguém que seja do Hélio Negão. Hélio Negão é um bolsonarista. Flávio Bolsonaro é claro que é um bolsonarista. Se eles fossem os candidatos, faria até sentido. Mas essa posição do Marcelo Freixo não faz sentido na atual conjuntura eleitoral do Rio de Janeiro. Vamos lembrar, Bolsonaro não é candidato. O Bolsonaro, a princípio, nem apoia ninguém para governador. E se ele mantiver o que ele manteve em 2018, ele não vai apoiar ninguém, tá? Ele não apoiou ninguém em 2018. Witzel foi ali na colinha, ele foi na onda. Disse que Bolsonaro apoiava ele, o Flávio Bolsonaro andava junto, e foi. Mas não apoiava, que nem Dória. Dória foi eleito no bolsonarismo, depois desdisse do que disse, esqueça o que disse e deixou de ser bolsonarista, passou a ser contra. Tá, então Bolsonaro não é candidato, Freixo. Bolsonaro é candidato a presidente. E não cabe bem a um futuro governador, como você quer, brigar com alguém que pode vir a ser presidente. Ficar no papo que Bolsonaro é contra a democracia, olha, eu até não discordo muito não. Apesar que esse tema é um pouco complexo para mim, tá? Minha mente é muito simplória. Se a maioria é contra a democracia, será que a democracia em si é posta em risco? Se há uma maioria pró-Bolsonaro, então há que se aceitar Bolsonaro para sempre? E os pesos e contrapesos do Estado e por aí vai. E essa é uma discussão pro Antônio Mariano, pro Felipe Guedon, que são cientistas políticos. A mim cabe aqui discutir o processo eleitoral. E não acho, nesse processo eleitoral, que você está indo muito bem nesse discurso. Outro tema que o Freixo entra e fala muito é dizer que Bolsonaro é miliciano. Mas será que Bolsonaro é miliciano mesmo? Eu acho que não. Eu acho que Bolsonaro tem alguma ligação com a milícia sim. Mas muito mais com a da sua base eleitoral, que é o quê? São os PMs. Especialmente os PMs mais violentos, vamos dizer assim, que acabam sendo aqueles que fazem parte da milícia, mas nem dessa milícia agora, do ECO, essa narcomilícia, mas aquela antiga, né, a polícia mineira, que o cara era corrupto, ok, mas ele queria matar bandido, e é porque a justiça não funcionava, realmente não funciona, demorava. Tanto que essa milícia era elogiada por César Maia, Eduardo Paes e vários políticos do Rio de Janeiro. Coisa que o Freixo não era. O Freixo sempre foi contra a milícia, desde o seu início, né? Pelo Freixo a milícia não teria chegado onde chegou. E isso a gente tem que ser a favor. Mas até aí, dizer que o Bolsonaro é parte da milícia, como ele quer transparecer, ele não é. E só ficar nesse discurso milícia, milícia, milícia... Por exemplo, o governador Cláudio Castro, que é um dos principais candidatos a governador, apesar de aparecer mal nas pesquisas, ele é contra as milícias. Ele tem feito várias ações com a Polícia Civil, derrubando parte da milícia. Ele vai dizer que essas ações são fogo de artifício, é só para inglês ver, mas não é o que parece. Essa semana já desmantelou uma parte financeira da milícia.
Hoje mesmo que eu tô fazendo esse vídeo, teve prisão de miliciano e continua tendo. Teve a morte do Eco, que era o maior narcomiliciano do estado. Então, o Marcelo Freixo, o Cláudio Castro tem feito alguma ação contra a milícia. Talvez não seja a ação que queira o Freixo, mas tem feito. Então, esse papo de miliciano, de contra a milícia, só isso não vai colar na eleição. Primeiro que o Bolsonaro não é miliciano, ele pode ser ligado à milícia, ter voto da milícia, mas ele em si não é. Outra, o governador Cláudio Castro, de quem ele acha que é adversário de com quem Bolsonaro tá, tem agido contra a milícia. Logo, não cola. Não cola papo da milícia. Talvez o único discurso de Marcelo Freixo que poderia funcionar e que ele tem feito é contra a cleptocracia do Cabral, que ele foi um dos poucos opositores na LERJ. Não nego isso. E o pessoal que apoiava Cabral está voltando no governo Cláudio Castro, né? Você vê aí, tanto que o Pisciani voltou a ser deputado federal, o Leonardo Pisciani, filho de Jorge Pisciani. Outros nomes, como Júlio Lopes, que está cheio de denúncia. Outros nomes com denúncias estão no secretariado de Castro. Eu fiz uma matéria sobre isso, fiz um vídeo falando de como tá ruim essa questão do governo Castro. Só isso não vai servir, porque no momento que ele criticar a questão ética, vamos lembrar, por exemplo, que Luiz Inácio Lula da Silva, quem ele quer apoiar para presidente, estava preso por denúncia de corrupção, que o PT foi responsável por uma máfia de corrupção no governo federal. Tá? Ah, mas o juiz Bretas, o juiz Moro, eles todos agiram de forma irregular, tanto que suspenderam a prisão. Ok, mas isso não cola na cabeça da maioria da população, isso não cola pra mim. Eu fiz assim, eu vou votar no Lula, né? Porque eu não voto no Bolsonaro, mas sabendo que o Lula tem vários problemas, que não é só a prisão dele. Tem um problema do mensalão, tem um problema do petrolão e uma série de problemas éticos no governo Lula. Lula queria fazer uma terceira reeleição, ele quis passar, ele não conseguiu. Não houve força no Congresso para isso, tá? Então, esse papo contra a democracia, esse papo de ética estando ligado a Lula, não cola, não vale. Não vale. Então, ele vai ter problemas para isso. Voltar um discurso, talvez, de honestidade, que ele é um homem ético, um homem íntegro, até cola, porque eu acho tudo isso do Freixo. Me arrependo muito de não ter votado no Freixo no segundo turno de 2016, quando a gente acaba elegendo o Crivella. Acho que o Freixo teria sido o melhor prefeito que Crivella, apesar que um amigo meu diz que é melhor ir na missão de Crivella do que a ação errada de Freixo. Ética não vai ser um discurso de 2022, não me parece. Afinal, você tem Bolsonaro de um lado e Lula do outro, que deixou de lado isso. Moro nem será candidato, o Moro viajou para Washington, a Lava Jato acabou, ruiu com seus pés de barro. Então, esquece esse tema. Sérgio Cabral tá preso, seu grupo enfraquecido. Agora, talvez se ele vier, como eu falei, batendo no papo que o grupo de Cabral está dentro do governo Castro, talvez isso funcione. Mas isso é um talvez, muito talvez. E se acontece do Freixo ser eleito governador e Bolsonaro presidente, como vai ser o estado do Rio de Janeiro, ele sendo um adversário tão forte do Bolsonaro, dizendo que não dá pra conversar com o Bolsonaro? Ele vai fazer que nem Jean Willis, que era do seu partido e agora é do PT, que renunciou ao mandato e foi pra Europa? É o que sobra. Não vai ter como governar o Rio de Janeiro, que precisa muito dos recursos da União, precisa muito de uma boa relação com a União. Tanto que o Cláudio Castro age do jeito que age. Ele tem que sambar, como o Eduardo Paes tem que agir, né? Ele não fica mal com ninguém, ele é vaselina. Isso é importante para um político no executivo. Não dá para ficar só nas suas pautas, como é no legislativo. Não dá para só ficar batendo. É bater em ponta de ferro, né? Ficar batendo demais. Isso não vai adiantar. Vai que isso acontece. Como ele vai agir? Vai ser um parlamentar para sempre? Vou repetir, se ele fosse candidato a senador, estava eleito com esse discurso. Como governador, é muito difícil. E isso vai para outra pergunta que eu tenho também. A gente sabe a opinião do Freixo sobre as milícias, a gente sabe a opinião do Freixo sobre o Bolsonaro, até sobre algumas questões de segurança pública. Mas aqui eu até escrevi num texto disso, eu vou aqui ler. Por exemplo, o que ele pensa de outros assuntos importantes do Estado? Eu não sei, eu não vi nas entrevistas. Eu não sei o que ele pensa sobre a questão dos royalties. Eu não sei sobre o que ele pensa sobre fortalecer o interior do Estado, sobre a questão que o Rio de Janeiro tem o ICMS mais caro do Brasil, um dos mais caros, a falta de competitividade que o Rio de Janeiro sofre por causa desse ICMS. Não sei o que ele pensa sobre a questão do turismo. Não sei o que ele pensa sobre várias questões importantes do Rio de Janeiro. Não sei o que ele pensa sobre poluição, sobre... Não sei. Não sei nada. Sei que ele quer ter mais inteligência na polícia. Quem é contra? Só isso. Mas isso não é o suficiente para ser candidato. Ele podia estar aproveitando esse momento de pré-eleição, que ele está aparecendo em muito lugar, para falar menos de Bolsonaro
e falar mais de Rio de Janeiro. E isso não está acontecendo. E se isso não acontecer, Marcelo Freixo, pode ser quem esteja do lado de lá. Eu não vou votar em você. Eu quero votar em alguém que pense no Rio de Janeiro e não pense em Brasília só. Bem, então é isso. Esse foi o Papo com o Quintino. Lembrando sempre, pedindo para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal, apertar o sininho, etc, etc, compartilhar com os amigos, deixarem seus comentários aí, discordarem de mim, por favor, a gente responde e vejo vocês em breve.